Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Acabei de ver uma revoada de flamingos aqui na Laguna de Veneza, então fico de bom humor. Eu Até vi, eu vi uma revoada de flamengos correndo agora da rua, provavelmente da polícia, né? dando Essa é a cacetada, diferença, né? dando Você, cacetada em engenheiro eletrônico. não, você viu, por falar em revoada de flamengos, ontem no Rio de Janeiro, são Né? coisas que saem no jornal e as pessoas, assim, e aí a gente tenta chamar a atenção, né? 38 sujeitos foram presos no Arpoador depois de tentar assaltar E um engenheiro espancar. que reagiu. E espancaram, aí o cara reagiu e espancaram. Mas, Diogo, 38. Né? É uma horda, É, é, são os Unos, né? inacreditável. É um arrastão contra um. Elas estão contra um. Então, aí eu fiquei imaginando depois, se essa é a proporção de 38 para um, não é? Não, se é essa a proporção, ferrou, né? Acabou, né? Em Acabou. Brasília, em Brasília é mais ou menos Ah, isso. bom, em Brasília é até mais, né? Acho que sim. São sempre os mesmos 600, né? Entre Senado e Câmara, né? Esquecendo os outros poderes, né? São sempre os mesmos 600 correndo atrás de todo mundo. O engenheiro eletrônico só não sabe o que fazer. Deus meu, rapaz. Agora, a gente está aqui passando, a gente conversou já sobre isso hoje, a gente está aqui passando pelo mesmo padrão, né? Das outras denúncias, só que agora com mais força, porque trata-se do Lula. É. É o mesmo padrão, ou seja, manchetes de jornal, gente querendo desqualificar os procuradores, Hum. e não adianta, né? Não, essa história de que não há provas. Quando começou, em primeiro lugar, há provas. Há 140 páginas de provas, há contrato rasurado, com cuspe. Os caras cuspiram no contrato para pagar o númerozinho do apartamento. É um negócio. Nem branquinho passaram, né? Nem branquinho. Pum! É, Cotovelo, assim. Mas, de qualquer maneira, está cheio de prova. Nós, do antagonismo, temos as provas da cozinha. A gente sabe que o Fernando Bittar foi encomendar a cozinha. A gente leu as não, mensagenzinhas do é. engenheiro, do arquiteto engenheiro. E o O, vendedor agora no todos eles depoimento, né? combinando. Posso comprar? Ó, custa caro esse negócio, custa 300 paus. Compra, compra. E o vendedor agora falando que foi o Fernando Vittar, não é isso? Exatamente. O Não vendedor. tem nada, que a rigor não tem nada a ver com o triplex, Como né? assim? Não tem nada a ver. Pois é, pois é. Então, não, é sempre. Ontem estava engraçado, porque eu estava vendo o programa da Renata Loprete e ela estava entrevistando, tinha três sujeitos, um deles era o Roberto Romano, os outros dois eu confesso que eu esqueci, mas um deles era da USP. Bom, como sujeito da USP, evidentemente, muito. Aí falando da história da apresentação, muito cuidadoso e tal. Não, a Lava Jato, da denúncia, ao falar do Lula como chefe e não saía, né? E não saía. Aí até que Renato foi da organização, sim, da organização criminosa. Mas é um custo falar a verdade no Brasil, né? É Então, quando o Deltan Dallagnol, porque ele diz o seguinte, quando o Deltan Dallagnol e os outros procuradores vão dar uma entrevista e falam a verdade com todas as letras, é chocante a verdade. Claro que é chocante a verdade. A gente teve um presidente da República em um partido que durante 13 anos assaltaram, mas de uma maneira feroz, né? o Brasil. É uma organização criminosa, né? E de fato, eles expuseram isso daí, Pois é. atrelaram a uma denúncia concreta, com provas, sobre um fato específico que é o apartamento. Essa mesma apresentação será usada para oferecer outras denúncias, como o sítio, o Lewis, a roubalheira toda que eles fizeram em vários outros órgãos. Tudo está tudo lá, está tudo lá. Você sabe o que me lembra essa história? Não poder dizer a verdade, porque a verdade, assim, a Veja, aliás, criou a Veja criou uma expressão pleonástica, que é o excesso de contundência. Ela foi excessivamente. Tá, ok, deixemos isso para lá. Mas eu me lembro, por falar em Veja, o Thales Alvarenga, que você conheceu, que foi diretor da revista, o Thales Alvarenga, quando ele estava de mau humor, o que nos últimos anos da direção dele era uma constante,
ele gostava de pegar sempre um editor executivo para Cristo, né? E ele sempre falava assim, não, porque você é isso, você é aquilo, com a voz pausada, pausadamente, sem gritaria e tal. Mas aí você tinha que ouvir aquelas coisas do chefe, né? Chefe é isso, né? A gente tem que ouvir o chefe, fazer o quê, né? A menos que você vai embora, você fala assim, não, ó, chega, ultrapassou meu limite, mas tudo bem. Ele falava, depois ele falava assim, mas olha, eu não estou dizendo que você tem defeitos, essas são apenas características suas. Ou seja, esses caras queriam, né, que o Deltan Dallagnol falasse assim, de uma maneira muito atênue, e dizendo assim, não, olha, ele é o chefe de tudo, é o comandante máximo. Mas isso não é um defeito, é uma característica. Não é um crime, não é um crime. Não é um crime, é uma característica. Ele nasceu assim, foi criado assim, né? Achou que podia, coitadinho. Essa foi a defesa do Lula, de fato. Né? De fato. A defesa do Lula foi, essa é minha característica. Essa é minha característica. Eu fui criado assim. Ele disse exatamente... Entre um choro e outro, ele falou exatamente isso em sua defesa e depois começaram a plantar nos jornais. A frase falsa, inclusive, o que é fantástico. A frase que o Deltan não falou, né, em nenhum momento, não tinha provas. Né? E depois, agora, plantam que inseriram a denúncia do Léo Pinheiro. Não está lá. Estará. Léo Pinheiro foi preso outra vez. O Léo Pinheiro deve falar. Porque ele foi preso, né? As justificativas para prendê-lo pela segunda vez foram obstrução. A primeira delas foi o Gin Argello, obstrução de justiça em relação ao Gin Argello. Segunda, obstrução de justiça em relação ao triplex. Ao triplex, pois é. Então, assim, é óbvio que eles contam. Aliás, a Janaína Pascoal foi muito feliz hoje nos tweets dela, porque ela disse, pessoal, peraí, denúncia é uma coisa. Olha, ele mostra o Ministério Público, ele já disse isso. Custa repetir. Denúncia. A gente mostra um material suficiente para dizer que formamos uma convicção a partir de determinadas provas, de determinados indícios, caberá ao juiz aceitar. Vamos julgar. Aí no julgamento, evidentemente, que eles despejam né, o arsenal que eles têm, e que não deve ser pouco. Né? A gente sabe que não é. A gente sabe. E que está crescendo. É crescente, é um arsenal crescente, do qual o Lula não vai escapar de jeito nenhum. Então, eles estão tentando preventivamente impedir ou criar algum tipo de constrangimento ao Moro. Não vão conseguir, porque o Moro vai aceitar essa denúncia. Vai aceitar hoje, amanhã, depois de amanhã, no máximo. Vai aceitar. Tem que aceitar, porque é uma denúncia perfeita. Tem todos os requisitos para processar. E não contém, como a gente... Só para complementar, talvez quem perdeu aí, e não contém, ao contrário do que está dizendo a Folha, ou disseram para a Folha, não contém a delação do Léo Pinheiro, que foi anulada pela PGR. Em nenhum momento. O que tem é a acusação, que a gente imagina que esteja baseada em outras provas que não a delação que foi rejeitada. Mas pode haver já uma delação, a gente não sabe, pode já haver uma delação do Léo, uma segunda delação do Léo Pinheiro, que, como dissemos, está preso. Ou de algum subalterno do Léo Pinheiro. Ou de um subalterno do Léo Pinheiro, que é uma questão que preocupa a própria empreiteira, isso eu digo porque eu sei disso, porque os caras estão desesperados para falar, né? Claro. Desesperados para ter um acordo com o Ministério Público, porque eles correm o risco de passar 20 anos na cadeia. É isso. Então vai sair. Essa delação vai sair. Não há como não sair. Eles querem falar, eles precisam falar. E o Ministério Público terá o benefício de uma delação premiada muito poderosa, que confirma tudo que se sabe a respeito do comandante Máximo. E nesse momento plantam e vão quebrar. Nesse momento é o seguinte, é aquela música antiga da Dalida e o Alain Delon. O Alain Delon fica falando, eu te amo, como você é bela, né? O cara querendo voltar e a Dalida falando, não, parole, né? O Ministério Público é a Dalida. Não, eu quero mais. Não adianta só eu quero prova, né? Não. Vai contar para outro, né? Parole. Ele fica lá
né? O delator, o Marcelo Odebrecht, o Léo Pinheiro, executivos tentando enrolar. Mas não vão enrolar. Vai ter prova. Entendeu? Vai ter prova. Não E é uma tem. negociação. É uma negociação. É uma negociação com os delatores. E você, Agora tem. Aí fica. você tem um prêmio. O teu prêmio qual é? Você não vai passar 30 anos em cana. Pois O seu é, prêmio. pois é. Pois é. Agora, tem, né, claro, começa também, como sempre, agora o Lewandowski na segunda turma, não é isso? Não é uma boa notícia, claro que não. Olha, mas também não é que eu acho que a depender da robustez das provas, e a gente sabe que elas são robustas, vai ficar muito estranho, né? Se isso quando chegar no STF, daqui a 18 anos, sei lá, eles absolverem os réus que foram julgados e condenados pela primeira e segunda instância. Então, também não é a questão toda, eu acho que se coloca, de fato, voltando ao velho assunto, a gente está aqui, é a história do STF não voltar atrás na prisão de condenados de segunda instância. Aí o Lula, de fato, deverá ir para a cadeia. Não, sem dúvida, ele vai para a cadeia. Agora, a gente está comentando todo o lado criminal, penal, de punição, mas tem o lado político também, né? Quer dizer, a condenação em primeira instância, nem em segunda instância, já na primeira instância vai ser devastador. O interrogatório do Lula, que você já antecipou para os nossos leitores, isso daí já é a morte política dele, porque vai ser baseado nos fatos que foram levantados pela Lava Jato, que serão levantados pela Lava Jato. Eu acho que a questão para eles agora, para o Lula e para os seus advogados, é a seguinte: bom, ele foge antes ou depois do interrogatório? Né? Eles estão avaliando, é óbvio que estão avaliando. É óbvio que a fuga do Lula é uma possibilidade cada vez mais concreta, embora ele tenha dito que não iria sair. Eu acho que está cada vez mais está se desenhando esse eles estão arrumando todos os pretextos, né? O pretexto da perseguição internacionais, todos os pretextos internacionais, essas declarações dessa gente no exterior aqui, desses países, os países ecos com os quais o Brasil faz fronteira. Né? Sobrou Venezuela, meia Bolívia. Sobrou o Uruguai, né? O Uruguai é um país. O Uruguai está dando para trás, está dando desilusões ao PT. Mas eles fazem negócio também, eles não podem sacrificar. O. Mas você sabe o que eu acho? Eu vou falar. Eu acho que se existe um acordão, e eu acho que existe, não um acordão assim, eu acho que é um acordão pós-Lula, sabe? Eu tenho impressão que não depende da. Aliás, o Moro, quando dá a entrevista à Veja e diz que eles seguem a lei e outros fazem política, eu acho que ele está apontando para isso. E ele, nas suas aulas na Universidade do Paraná, ele fala muito do risco da política acabar melando, né, a Lava Jato no seu prosseguimento. Eu acho que faz parte desse acordo, talvez faça parte desse acordão, uma possibilidade. A gente está terreno as possibilidades, né? Se o Lula fugir, o governo Temer ficar na dele e dar uma baixada de bola, entendeu? Não ficar. Fazer a proforma, né? Ele será primeiro ele tem que ser julgado à revelia, né? Julgado à revelia, condenado à revelia, aí sim vai ter que se pedir a extradição. Não vai acontecer. Acho muito plausível isso, porque a classe política inteira já teria salvado o Lula se pudesse. Não dá mais. Todos têm perfeita consciência de que o cara passou dos limites, não há como voltar atrás, não há como impedir a denúncia e a condenação da Lava Jato e do Sérgio Moro. Então, o Lula já é tratado como um cadáver político por todos os outros políticos que querem se safar, né? Exato. E eles estão entregando. Entregam Lula para tentar se salvar. Essa é a verdade. Eu acho que aquela coisa da PGR ter rasgado a delação do Léo Pinheiro, a gente já disse isso aqui, não precisa repetir. Talvez faça parte um pouco, esteja dentro dessa moldura, né? Mas o fato que a gente tem que comemorar é que
A gente, por nós, é óbvio que todos estariam presos, seriam presos e tudo mais. Mas vamos ver como é que as coisas caminham. Agora, pegando o chefão Pô, da Orcrim, bom, já manda um belo recado para essa não, gente, né? lógico, uma coisa é inédito na história do Brasil, quer dizer, o impeachment e logo depois do impeachment a prisão, a condenação do chefe do esquema, realmente são um passo adiante enorme para se comemorar. E daí Inédito. nós aqui, protagonista, reunião de pauta, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a corrupção aí do varejo, a gente vai pegar essa coisa que se alastrou e que existe no Brasil, vai sempre existir, a gente vai caçar essa turma a laço, né? Eu acho que esse é o papel. Uma organização criminosa como essa que foi criada pelo PT e pelo Lula, acho difícil que possa ocorrer outra vez. Dessa dimensão. Acho também, porque Com essa verticalização é difícil. Porque a corrupção brasileira sempre foi dividida por feudos, por órgãos, por facções de partidos e deve continuar assim, ou deve voltar a ser assim. É o que se espera, né? É o que se espera. A gente não pode esperar muito mais do que isso. Não pode, infelizmente. Bom, a gente pode esperar, vamos ver se agora o Temer, a gente tem que ficar chutando esse cara para ver se ele aprova duas medidas que ele prometeu, né? Olha, o cara quando começou a largar, falar em reforma trabalhista, etc. Olha, a primeira coisa que eu pensei foi, esse cara não quer fazer nada. Agora que ele diminuiu as ambições do governo, é até melhor, porque ele se concentra na PEC do gasto público, que é o que ele vai conseguir fazer até meados do ano que vem, e um esboço, um começo de reforma da Previdência. Começo. O cara não vai conseguir fazer muita coisa. Não, se fizer. Isso já tira. O problema é fazer, né? O problema é fazer. Não ficar só no plá, né? Está no plá. O Meirelles está muito no plá, né? Continua no plá, né? Não, tem que ser empurrado. Ele tem que ser empurrado para ele. Ele vai ser empurrado pela realidade, como nós sempre dissemos aqui, é o nosso bordão. Olha, as coisas aqui, apesar das perspectivas melhores, as coisas no mundo real continuam calamitosas, né? Assim, a gente ouve barulho de quebradeira se abrir a janela, né? Não, e se bobear, o Brasil tem fuga de capital, é um cenário ainda de risco. Não é o cenário de emergência absoluta que nós tínhamos até a queda da Dilma, mas é de risco ainda. Bom. É isso, né? Bom, eu espero que o Moro assine essa... Ele tinha 5 dias, não é isso? 5 dias, porque o Léo Pinheiro está preso, né? Então como ele tem um preso ali entre os denunciados, ele tem que decidir rápido. Ele é rápido, ele é rápido. Ele sempre foi. Segunda-feira é um bom dia. Se for amanhã, tanto faz, mas vamos torcer. Quanto antes, melhor. Estamos a postos. O Deltan Dallagnol vai voltar para o Sérgio Moro. Bom. Todas as baterias se voltam contra o Sérgio Moro. Sempre. Ele tem um tremendo para-raio, então... Plus ça change, plus c'est la même chose. E vamos adiante. Bom. Tchau, Dioguito. Tchau, Marinho. Tchau.